Terminou há pouco a coletiva do Pedro Martins, o novo CEO do Santos. A segunda coletiva em 10 dias, desde a sua chegada. Uma coletiva, em termos de conteúdo, relativamente vazia. Eu acho que dá pra gente tratar nesses termos. Agora, no meio desse vazio, nós temos a revelação de um cenário muito preocupante. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 290 mil inscritos por aqui. E deixo com vocês o QR Code da AG. Hoje tem Supercopa da Itália, a outra semifinal, Juventus e Milan. Hoje tem jogo atrasado do Real Madrid no Campeonato Espanhol contra o Valência desesperado. Oportunidades para você se divertir na AG com responsabilidade com 18 anos ou mais. QR Code na tela, é só apontar a câmera para ele agora. Aposta ganha, plataforma legalizada, regulamentada, operando no Brasil, trazendo mais segurança a você, apostador. Ok? Vamos lá. Foi convocada essa entrevista do Pedro Martins, o novo CEO do Santos, para que a gente tivesse uma noção de como ficaria o organograma agora com a chegada dele, porque ele é anunciado no dia 23 para o cargo de CEO, sendo que o Paulo Brax estava ocupando esse cargo e no momento do anúncio do Pedro Martins não foi dito o que seria do Paulo Brax. Então a entrevista de hoje ela também teria como objetivo esclarecer isso, esclarecer a situação do Alexandre Galo, que foi demitido, e principalmente falar do planejamento e falar de reforços. Nesse sentido, o silêncio do Pedro Martins sobre contratações é revelador e assustador. Ele é revelador do quão atrasado o Santos está no seu planejamento, algo que Fábio Carilli disse com absoluta razão em novembro. Que coisa, né? O Fábio Carilli estava certo. O Santos chega ao dia 3 de janeiro sem nenhum reforço anunciado. O Luizão, zagueiro que foi hoje ao CT, estava lá para fazer exames médicos, ainda não está com o contrato assinado no momento em que eu gravo o vídeo aqui. Informação do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Então, nem o Luizão o Santos anunciou, nem o Luizão. Então, no dia 3 de janeiro, quando algumas equipes já contrataram reforços importantes, o Palmeiras... Vamos ficar só aqui em São Paulo. O Palmeiras contratou o Facundo Torres, contratou o Paulinho, está negociando com o Vidia Sante, o São Paulo acabou de contratar o Oscar. O Santos está aí, está nessa, né? Com um elenco de Série B, um elenco que jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que é o elenco de hoje. É muito provavelmente o elenco que vai começar o Campeonato Paulista daqui a 12 dias. No caso do Santos, 13 dias, porque ele estreia dia 16 contra o Mirassol. Não tem reforço, não tem contratação, fruto do atraso desse planejamento. Porque, por exemplo, o Pedro Martins ali, ele é perguntado sobre o Otero, e ele diz assim, olha, tinha uma situação prévia com o clube, mas a gente chegou aqui, eu, o Caixinha, a gente olhou, o Otero não fazia parte dos planos, pintou a proposta do Nacional, nós liberamos. Ou seja, a partir das chegadas desses dois profissionais, decisões importantes sobre elenco vão sendo tomadas. Esses profissionais deveriam ter chegado muito antes. Não no dia 23 de dezembro, para uma temporada que começa no dia 15 de janeiro. E mais, para um clube que subiu no dia 11 de novembro. Porque se o Santos estivesse na Série A com a sua situação totalmente indefinida até o dia 9 de dezembro, que foi o que aconteceu com algumas equipes que jogaram a primeira divisão, era um outro contexto. Só que não. O Santos subiu um mês antes de acabar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, em tese, o Santos deveria estar na frente dos seus times oponentes agora de Série A em 2025. É chato eu ter que ficar repetindo, eu ter que ficar batendo nessa tecla, cantilena véia, mas é o fato. Aí chegamos ao dia 3 de janeiro sem um único jogador anunciado, uma única contratação, quando sabemos que o elenco atual não é suficiente para os desafios que o Santos terá em 2025. Ou eu estou dizendo algo muito fora da realidade aqui, algo que você não estava preparado para ouvir. Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Então não tem definição de nada, não tem reforço contratado, não tem definição sobre os jogadores que estão voltando de empréstimo, e o Pedro Martins deixou claro que, eu pelo menos interpretei dessa forma, não deseja contar com esses caras, com o Soteldo, com o Morello, se pintar proposta, vai, se não pintar, reapresenta. Foi exatamente isso, a frase do Pedro Martins foi essa. Se não acontecer nada, o jogador tem que se reapresentar, mas não parecem fazer parte dos planos. Agora é muito preocupante,
porque o Santos sai atrás. O Santos ele já larga naturalmente atrás na questão de grana. Ele tem menos dinheiro para contratar, ele tem menos poder de negociação. E no prazo, porque nem para usar da criatividade, vamos fazer o seguinte, a gente tem menos grana, mas nós vamos mapear aqui, nós vamos começar essa montagem antes de todo mundo, nós vamos sair na frente de alguma forma. Já que a gente perde na grana, a gente ganha no tempo, a gente ganha no prazo. Nem isso, pelo contrário, o Santos resolveu começar depois de todo mundo. Por escolha dele. Porque o presidente do Santos demorou uma semana para mandar embora o Fábio Carille, quando já deveria ter mandado imediatamente no acesso. Eu já disse aqui que eu teria mandado embora depois do jogo contra o Vila Nova, que virtualmente colocava o Santos na primeira divisão. Ali já começava o planejamento para 2025. Mas enfim, esperou. Aí esperou a definição, esperou para ver quem vai ser o novo técnico, quem vai ser o CEO. Aí veio com aquele papo de técnico contratado que não estava, porque não tinha... Uma coisa é pré-contrato. Se o Quinteiros tivesse um pré-contrato assinado, eu nem... beleza, é um pré-contrato, que não é garantia de nada, porque ele pode ser rompido, pode ser gerado uma multa, mas vá lá. Vai, o presidente queimou a largada, mas, tinha um pré-contrato. Vá lá. Mas nem isso tinha. Era um documento ali sobre valores e tal, um documento assinado que não tem efeito de vínculo nenhum do Quinteiros com o Santos. Então, não tinha treinador contratado e se enganou o torcedor do Santos nesse período e chegamos nesse quadro. O CEO convoca uma coletiva para não dizer nada. Porque, vamos lá, ele fala muito superficialmente da saída do Galo. Não, nós chegamos aqui entendendo que o Santos agora vai ter uma gestão profissional, eu precisava tomar algumas decisões, e nós tomamos a decisão de desligar alguns profissionais. O presidente Marcelo Teixeira é muito grato pelo que todos eles fizeram na Série B do Campeonato Brasileiro, falando do Galo, falando do Marcelo Fernandes, falando do Azul. Ok, mas... A nota que o Santos emitiu comunicando os desligamentos desses profissionais já era suficiente. Aliás, falando nessa nota, quem é o Cristiano, gerente de performance, hein? Quem é? Porque estava na nota oficial, gerente de saúde e performance Cristiano, está demitido. Junto com o Galo, com o Marcelo Fernandes, com o Azul e com o Carlito Macedo, preparador físico. Só que não tem esse cara na estrutura do Santos, no staff do Santos, não tem o Cristiano, gerente de saúde e performance. Até cheguei a ouvir alguém no De Olho do Peixe falando na live lá que deve ser um profissional que está chegando e alguém lá... Assim, pode acontecer um erro de digitação? Claro, pode acontecer, normal, na correria. Mas, o Santos não tá com muito crédito para errar, né? É meio vexatório, vexaminoso você colocar numa nota que está sendo demitido um profissional que nem no clube trabalha. Assim, não me parece. Eu tento, pra galera depois não achar que o cara é crica, o cara quer reclamar de tudo. Mas, galera, isso aqui, desculpa, vamos, né? Vamos evitar um erro bobo como esse, porque aí você toma porrada de graça. Então essa nota já bastava. O desempenho do Alexandre Galo como diretor de futebol do Santos foi um desempenho muito questionável. Se o Santos tem Morelos, tem Patrick, jogadores com salários altíssimos, tem renovações discutíveis, se o Santos não conseguiu trazer o Quinteiros, essas coisas estão na conta do Alexandre Galo, não tem jeito. Um profissional que ficou até tempo demais, eu acho, no cargo. O Azul... criticado por... E olha que o Santos teve bons goleiros, acho que o João Paulo é o último, né, dos que foram formados, lapidados ali pelo Azul. Foi um goleiro que salvou o Santos em muitas ocasiões, mas um goleiro que a gente nota que ainda tem algumas dificuldades de fundamento, e o Azul, como preparador de goleiros há tanto tempo do Santos, ele é o responsável por corrigir as eventuais falhas do João Paulo e pecou. Tem a história do Vladimir, ele dá o aval, mas assim, eu acho que não dá pra colocar isso só na conta do Azul, né? A história do Vladimir voltar, o Azul deu aval. Tá, mas isso você sabe que vem de cima, né? Então, esse erro crasso, imperdoável e custoso, como vários erros na gestão Alexandre Galo, foram erros custosos aos cofres do clube. Porque quando você erra nessa magnitude, você não está trazendo apenas um prejuízo esportivo ao time, você está trazendo um prejuízo financeiro muito grande, de decisões equivocadíssimas. Com todo o respeito que tem o Alexandre Galo, ele sabe disso, mas aqui é uma análise puramente profissional e eu não levo para outra seara. Até porque não tenho informações que sejam além daquilo que eu posso dizer, né? Daquilo que é dito no canal todo dia. Então,
foram profissionais cujas decisões, principalmente o Alexandre Galo, trouxeram prejuízos ao Santos. Então essa mudança ela era necessária, mas nem tudo está esclarecido. Então, por exemplo, o Paulo Brax fica. Aí perguntaram para o Pedro Martins, mas qual vai ser a função do Paulo Brax? Aí o Pedro Martins, não, o Paulo Brax já me deu uma mapeada aqui nas áreas do clube, ele já está me deixando a par de como estão todas as áreas do clube, porque ele cuidava de todos os departamentos, mas nesse momento o foco está no futebol. Primeiro nós vamos resolver o departamento de futebol, depois nós vamos dar uma olhada no resto. Aí o Paulo Brax vai ajudar a gente. Para mim, pelo menos, não ficaram muito claras as atribuições, as novas atribuições do Paulo Brax com a chegada do Pedro Martins para ocupar o cargo que era do Paulo Brax. Então veja que foi uma coletiva que nada trouxe, mas ao mesmo tempo trouxe tudo. Trouxe tudo do atraso do Santos, do tamanho do desafio que o Pedro Martins e o Pedro Caixinha terão pela frente no mercado. Não vai ser fácil captar jogadores, não vai ser fácil. E tem um ponto dessa coletiva que é logo no início, que eu espero que não fique no discurso, que vai ser a minha maior cobrança em cima do trabalho do Pedro Martins a partir de agora no Santos. Essa história do profissionalismo. Não, o presidente Marcelo Teixeira me imbuiu aqui da missão de profissionalizar, ele usou esse termo, profissionalizar o Santos, o departamento de futebol do Santos. Pois bem, que assim seja. Que o Pedro Martins tenha a autonomia que o Paulo Brax não teve. E me parece que nesse primeiro momento o presidente Marcelo Teixeira deu algum nível de carta branca para o Pedro Martins, porque o Pedro Martins chegou e mandou embora o Galo, mandou embora o Azul, mandou embora o Marcelo Fernandes. E o preparador físico também. Coisas que talvez o Paulo Brax tenha tentado e não tenha conseguido. Então talvez agora, finalmente, o presidente Marcelo Teixeira tenha se rendido, tenha entendido. Tá na hora da gente fazer uns cortes na carne aqui. Imagino que o presidente Marcelo Teixeira goste bastante da figura do Alexandre Galo, e não tem problema nenhum nisso. Tanto que, inclusive, ele participou da indicação do Galo à antiga gestão, a gestão do Inominável. É sempre importante lembrar isso. Agora, era necessário fazer essa troca. E o episódio Quinteiros, ele é o estopim. São 3 idas à Argentina para tomar um não e perder um mês de planejamento, mais de um mês de planejamento. Não tinha como. Então, se essas demissões indicarem um novo rumo, um novo caminho, um rigor em termos de retorno e produtividade, é o seguinte, para ocupar o cargo tem que trazer retorno, tem que trazer resultado. Se não, um abraço. Se essa for a nova política e o Pedro Martins, como CEO, tiver a autonomia para tomar esse tipo de decisão sem ser desautorizado pelo presidente, claro que o presidente está acima, é o presidente quem nomeia, mas se ele tiver essa carta branca, que num primeiro momento ele parece ter, ótimo. Das poucas coisas positivas que esse dia de hoje trazem ao Santista, eu acho que essa é uma delas. Ótimo. O Pedro Martins conseguiu fazer uma espécie de faxina, eu não gosto muito do termo faxina, porque parece que as pessoas que saíram são lixos, e não são. Mas é faxina no sentido de você dar uma oxigenada, de você melhorar o ambiente, de você trazer profissionais que te entreguem mais, com todo respeito ao Marcelo Fernandes. É um cara que gosta do clube, é um cara da cidade, é um cara que vive o Santos há muito tempo, mas o Santos precisa de um outro nível de profissional para a sua comissão técnica. Análise puramente profissional, na minha opinião. Acho que o Marcelo Fernandes pode encontrar o seu rumo num outro clube, mas acho que o Santos precisa subir de degrau. O Santos precisa subir de patamar. Na sua gestão de futebol, na sua comissão técnica, no seu dia a dia, no seu elenco também. O Pedro Martins não quis falar sobre o Tassiano. O Luizão não foi anunciado, como a gente já disse, porque o contrato ainda não está assinado. O Jair, o Pedro Martins disse que não só o Botafogo, mas outros clubes mostraram interesse, a coisa está em andamento, mas é isso que mais angustia hoje o torcedor do Santos. E aí, sejamos muito justos, tá? A culpa não é do Pedro Martins. Se o Santos chega no dia 3 de janeiro, sem nenhum reforço anunciado, se o Pedro Martins vem para uma coletiva e não tem nada a dizer, a culpa não é totalmente dele, não. Eu acho que ele é o menor culpado. Ele está na cadeira há 10 dias. 10 dias. 11, vai. Porque no domingo 22 ele já fechou, negociou com o Caixinha. Vai. Ele está trabalhando há 11 dias como CEO do Santos. Em 11 dias, você não recupera o atraso de um ano inteiro. Você não recupera um atraso de 2 meses, praticamente. 1 mês e meio, que foi o tempo que o Santos perdeu desde o acesso até a nomeação do Pedro Martins e a contratação do Pedro Caixinha como técnico. Essa conta é da diretoria, essa conta é do presidente Marcelo Teixeira.
E também do Alexandre Galo, que era o diretor de futebol. Não, presidente, tá tranquilo, Quinteiros vem. E não veio. A culpa não é do Pedro Martins. Por esse atraso, não. Agora, maus negócios que forem feitos eventualmente, aí nós podemos botar na culpa do Pedro Martins, na conta dele. Então, por exemplo, se vem o Tassiano por 4,5 milhões de euros como custo total da operação, não tem atraso que justifique isso. O Pedro Martins não confirmou nem negou. Vamos aguardar. Mas se fecha por esses valores, desculpa. Ah, porque correu, porque estava em cima da hora, porque estava no desespero para montar um elenco. Tudo bem, a gente entende, o prazo está apertado, o presidente perdeu tempo, mas não dá para pagar 4,5 milhões no custo total, abrindo 2,5 mão do Jean Lucas e botando mais 2 e pouco. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é o valor de mercado, não é o valor aceitável para um jogador com as qualidades do Tassiano. Um jogador de nível de primeira divisão, mas não nível de primeira prateleira. Então, a partir de agora, o julgamento vai ser daqui para frente, sim, do que vai acontecer, né? Agora, não nos esqueçamos, não percamos do radar que fica muito mais difícil você montar um elenco, você corre mais risco de errar com essa pressa que o Santos vai ter que ter a partir de agora. O Santos poderia estar fazendo um mapeamento muito mais tranquilo e assim não será, infelizmente. Não vai ser fácil a missão do Pedro Martins e do Pedro Caixinha. Mas nesse primeiro momento, eles não são os culpados por esse atraso que o Santos está vivendo. Enfim, mas eu acho que no fundo, apesar de tudo, o santista está aliviado principalmente com a saída do Alexandre Galo. Eu acho que agora é olhar para o futuro e que o Santos aprenda com os erros que cometeu. O Santos não pode se dar o luxo de contratar um jogador dos moldes que contratou o Patrick, não pode se dar o luxo de pagar um salário nas bases que paga ao Morelos, não pode se dar ao luxo de fazer contratações em 2025 nos moldes que fez algumas em 2024, com renovações automáticas e gatilhos muito generosos, sem você permitir uma janela de análise entre uma temporada e outra. Análise, para saber se faz sentido você manter o vínculo ou não, protegendo o clube financeiramente caso aquele cara não vá bem. Então, que seja uma mudança não só de nomes, porque beleza, se você traz o Galo, se você tira o Galo, traz outro cara, e a política é a mesma, a ideia de tocar o departamento e principalmente de elaborar contratos, se a ideia for a mesma, não faz sentido, você vai estar só tirando o sofá do canto da sala botando no outro. Agora, se essas saídas representarem uma mudança de pensamento do Santos, aí a coletiva de hoje, o dia de hoje, a coletiva não, porque a coletiva não trouxe muito mais novidade do que a própria nota oficial, mas o dia de hoje pode ser um dia importante para o Santos. Mas tem muita coisa a se fazer e o atraso, não é que ele vai cobrar um preço, não. Ele já está cobrando um preço alto na montagem do elenco para 2025. O que você pensa? Deixa nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Hoje atrasou um pouquinho, mas eu tive que segurar para a gente poder repercutir essa coletiva do Pedro Martins aqui. Espero que você tenha compreendido. Juízo, tchau!